Olha só, pessoal, diante de toda essa confusão nesse julgamento aí do STF com Jair Bolsonaro e os outros generais, eles mexeram, fuçaram e acabaram de achar um documento que pode sim livrar Jair Bolsonaro. Esse documento envolve Michele Bolsonaro. Isso mesmo. Nós vamos mostrar aqui agora por quê. Tem coisas que é melhor você não mexer porque você vai achar algumas surpresas. E aí parece que esse documento de Michele Bolsonaro desvenda, desmascara e anula todo e qualquer tipo de narrativa de golpe. Olha só, pessoal, que bomba que temos para trazer aqui agora. Nós vamos mostrar isso aqui porque realmente parece que ali no STF eles estão forçando a barra até para cima dos generais, como aconteceu ontem. Mas agora chega esse documento aqui, nós vamos mostrar porque é muito importante e isso pode mudar o jogo, pode causar uma reviravolta ali em Brasília. Preste atenção agora, quem vai trazer para nós ali é o Thiago Pavinato, ali da Revista Oeste, que faz um excelente trabalho. Confira só essa matéria e o que ele tem para falar. Isso é uma novidade, pessoal. Isso é um grande furo que acabamos de trazer aqui e vale a pena você ver. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a matéria. Segundo informações da revista Veja, a possibilidade de Jair Bolsonaro lançar Michele à presidência ganhou força nos últimos dias. Depois de o ex-presidente Michel Temer revelar que negocia com 5 governadores de oposição a Lula. E oposição a Lula é segundo a matéria, né? Uma chapa única, uma frente ampla para as eleições de 2026. Com isso, o Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo político, não gostou e reagiu apontando o nome de Michele. Quando a Michele foi questionada sobre seu futuro político, ela desconversou, né, quando ela foi questionada pela Veja, que soltou essa matéria. Recentemente, Michele admitia uma candidatura pelo Distrito Federal ao Senado, mas, nas últimas semanas, quem esteve com Bolsonaro garante que ele pode mesmo escalar a mulher para um projeto político mais ambicioso. Procurei diversas fontes, como faço todo dia antes de entrar no ar, e nenhuma dessas pessoas próximas confirmou esta notícia. A possibilidade sempre existe, mas de ser cabeça de chapa, não. Não houve esta movimentação, pelo que eu pude levantar. Mas bastou que a Veja publicasse isso para que uma coisa acontecesse. A Veja publicou a possibilidade da Michele ser candidata e, do nada, a imprensa de esquerda recebeu documentos da investigação desses casos do golpismo, que o Alexandre de Moraes jurava que concedeu todo o acesso aos advogados, admitiu as denúncias, mesmo pesando no processo a nulidade pelo não acesso a todos os documentos da investigação, e não só da denúncia, porque a denúncia é uma edição da investigação. O Alexandre de Moraes e a primeira turma admitiram que mentiram quando franquearam as advogados daquela denúncia feita contra o Bolsonaro e mais outros 7 denunciados por golpismo. Quando eles franquearam acesso a documentos da investigação que não estavam na denúncia, eles já admitiram que estavam mentindo. E os advogados nem chegaram a ter acesso ao documento. Bastou a Veja publicar que a Michele pode ser candidata a presidente, que antes dos advogados de defesa, os jornais de esquerda já tinham esses documentos da investigação. Por exemplo, o Globo e o UOL. E o UOL ainda chega a escrever. Isso que eu vou contar para vocês agora, o UOL, ele diz: esses documentos estavam nos autos da investigação que até agora eram mantidos em sigilo. Se é nulo o processo em que a defesa não tem acesso a todos os documentos,
Bicho, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando para exercer o divino dom de pensar e não serem quadrúpedes? Bastou a Veja publicar que a Michelle pode ser candidata a presidente, que alguém vazou certos prints da investigação para a imprensa de esquerda. Agora, quem vazou? Há 3 possibilidades. Ou foi o gabinete do Moraes, ou foi o gabinete do Andrei Rodrigues, ou foi o gabinete do Paulo Gonetti. Já que as defesas não têm acesso. E vale lembrar, uma vez que, mesmo sem contar as investigações, se os autos da denúncia, impressos com todos os documentos, já giravam em torno de 81 mil páginas, como é que houve essa sincronicidade do documento vazado para a imprensa de esquerda, logo depois da notícia de que a Michelle é possível candidata a presidente, fosse justamente um documento contra a imagem da Michelle Bolsonaro? Que gabinete já conhecia esse documento e só agora soltou para a imprensa de esquerda no exato momento em que a Veja diz que ela pode ser candidata a presidente? Mensagens do celular de Mauro Cid, que estavam em sigilo nos autos da investigação, mensagens do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que estão na investigação da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe, etc. e tal, mostram que o tenente-coronel disparava críticas e ironias sobre Michelle Bolsonaro em conversas com diversos interlocutores. Em conversa de janeiro de 2023, o assessor, de Bolsonaro, e que foi secretário de comunicação, Fábio Weingarten, enviou ao Mário Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar a candidatura presidencial de Michelle no lugar de Bolsonaro. O que veio a ser reforçado depois da inelegibilidade. Valendo lembrar que em janeiro de 2023 o presidente Bolsonaro estava elegível. E Mauro Cid responde imediatamente ao clipping de notícia do Weingarten. Aspas. Prefiro o Lula. Fecho aspas. E ri. E faz Bom, vamos lá. Volte aqui. Em primeiro lugar, o Fábio Weingarten, ele é um profissional da comunicação. Ele faz... já falamos dele essa semana aqui, hein? Porque o Oineg achou ruim, o Oineg da Band achou ruim que ele tenha achado ruim o movimento do Temer que excluiu o Bolsonaro. E ele fornece ao pessoal clipping das notícias. E naquele dia de janeiro de 2023, saiu a notícia de que o PL encomendou uma pesquisa para entender a viabilidade política da Michelle. Duas coisas são interessantes nesse ponto. Porque muita gente está usando isso para dizer, olha, a Michelle não vale nada. Tá vendo? Até as pessoas que estão em volta do Bolsonaro preferem o Lula. É nesse sentido que essa nota maldosa foi solta. Porque este print é de janeiro de 2023. Começo de janeiro de 2023. No começo de janeiro de 2023, o Bolsonaro estava elegível. Tá? Dia 27 de janeiro, final de janeiro de 2023. O Bolsonaro estava elegível. Ponto. Portanto, quem seria o candidato ao próximo pleito? O Bolsonaro! O Bolsonaro! Ué! E tem mais. Tem uma coisa que vocês não devem se lembrar, mas que aconteceu
se é que aconteceu em dezembro de 2022 e que foi noticiado pelo portal Metrópole. O portal Metrópole, ao final de dezembro de 2022, publicou duas coisas. Uma, que a Michele se negava a ir com o marido que estava doente com erisipela para os Estados Unidos. E a segunda notícia é que a Michele voltou atrás e decidiu viajar com o marido. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu estou me baseando nas notícias da época. Eu estou tateando com o que tem de informação na época. Mas ela anunciou que não iria acompanhar o marido e depois mudou de ideia. O Mauro Cid era o imediato mais próximo do Bolsonaro. Não sei se aconteceu alguma rusga aquela época entre o casal. E não sei, não nos interessa. O fato é que o que se vê aí é o Mauro Cid mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Nada mais, nada menos. Nenhum desmerecimento a Michele. Mas que ele, Mauro Cid, pelo menos à época, né, antes dessa história de delação toda, era 100% time Bolsonaro. E o mesmo com o Fábio Weingarten, sempre preocupado com a atualização de todas as movimentações políticas. E eu trouxe isso porque eu também fui olhar a repercussão dessa matéria do UOL. A repercussão dessa matéria do UOL tem servido para dois tipos de pessoas. Um, aqueles que se deixam zombar por pessoas de esquerda. Tá vendo? Vocês gostam da Michele? Tá aqui, ó. Nem quem convive com ela gosta dela. O que não é verdade. O que não é verdade. E dois, para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele precisa trocar todo mundo que está em volta dele, nem sabendo quem é que está em volta dele ou não. E três, para causar uma desestruturação dentro da área de mídia do Bolsonaro. Porque o que se vê nesta mensagem, que é de janeiro de 2023, é um ajudante de ordens, o braço direito do Bolsonaro, pelo menos à época, mostrando fidelidade. O diálogo com o Weingarten também se mostrando bolsonarista, coisa que ele diz tranquilamente que é. Ele tem o direito, ele é um cidadão privado. Ele tem o direito de ser o que ele quiser e ele é, com orgulho, bolsonarista. Ele deixou muito claro e tem deixado muito claro nas suas manifestações. Ele sempre estará ao lado do presidente Bolsonaro. É o que ele deixou claro nas redes sociais. E em especial quando ele se revoltou com a iniciativa do ex-presidente Michel Temer em fazer um movimento excluindo Bolsonaro. Numa época em que a Michele Bolsonaro tinha se negado a viajar com o marido doente para os Estados Unidos e depois voltou atrás conforme as matérias, os furos de reportagem da Metrópole. Mas o que mais me chama a atenção nisso é mais uma prova que já estava provado que os advogados de defesa não tiveram direito ao acesso a todos os documentos da investigação. Não tiveram. Segundo, quando o STF falou não podem acessar, mais uma prova de que é nulo esse processo, quanto o Bolsonaro, no mínimo, é nulo. E se o Bolsonaro, com seus advogados, a defesa do Bolsonaro, a defesa do Ramagem não tiver acesso, imagina esses coitados de cidadãos comuns que nem julgados pelo STF deveriam ser, que acesso que eles tiveram? A nada! E três, agora é o próprio UOL, o próprio jornal O Globo dizendo esses documentos ainda estavam em sigilo nos autos do inquérito. E, espantosamente, no mesmo momento em que a Veja aventa a hipótese da Michele ser candidata a presidente, só alguém que conhecia 81 mil páginas de prints, documentos, de gravações, etc., saberia mandar
esta exata mensagem para a imprensa de esquerda. Pois é, e ontem, durante o julgamento ali no STF, quando foi instigado ali, foi questionado o general ali da reserva e que eles falaram que ele estava participando do golpe e iria dar o golpe, o Moraes ficou bravo, ficou injuriado, porque tudo que ele falava, o general rebatia e não confirmava. Ele não quis confirmar, mesmo sobre a ameaça de prisão. Ele foi ameaçado ali ao vivo, ali, todo mundo assistiu e mesmo assim ele não retrucou ali, ele não recuou. E aí o Moraes ficou bravo. E olha só a declaração que ele deu aqui, nós vamos mostrar aqui, porque isso tem a ver com esse documento da Michelle Bolsonaro. Olha só o que o Moraes falou ali após, né, toda essa situação, essa tumulto, essa confusão ali no julgamento do STF. Confira aí, voltamos em seguida. Olha, a gente tem falado aqui bastante a respeito do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento, não é, da suposta tentativa de golpe de Estado, e ontem o ministro Alexandre de Moraes disse que não permitiria que a defesa do ex-ministro da Justiça transformasse em circo o depoimento de testemunhas de acusação no caso da tentativa de golpe de Estado em 2022. O advogado Elmar Novak fez reiteradas perguntas ao ex-comandante do Exército Freire Gomes sobre a chamada minuta do golpe, que teria sido apresentada por Jair Bolsonaro em reuniões com comandantes das Forças Armadas. Ele queria saber do militar se o documento que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi encontrado na casa de Torres durante as investigações, era o mesmo exposto pelo ex-presidente. Moraes, bastante irritado, declarou o seguinte, abre aspas, "O senhor já fez a mesma pergunta 4 vezes e a testemunha foi muito clara. Eu não vou permitir que a vossa senhoria faça circo no meu tribunal. Não dá para tentar induzir a testemunha", fecha aspas, declarou aí Alexandre de Moraes. A defesa de Torres buscava desvincular o ex-ministro da elaboração do decreto que estabeleceria a ruptura institucional por meio de estado de sítio ou ainda pela garantia da lei e da ordem. Minutos antes, no entanto, Moraes já havia reprimido Frei Gomes, que amenizou a versão do seu depoimento à Polícia Federal sobre a adesão do comandante da Marinha, Almir Garnier, à tentativa de golpe. O almirante é um dos réus do grupo. Moraes ainda afirmou o seguinte, abre aspas, "A testemunha não pode omitir o que sabe. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Não pode, perante o STF, falar que não lembra. Solicito que antes de responder, pense bem." Fecha aspas. É um judiciário bastante ativista, a gente sabe. Mas a gente também tem um juiz que é bastante incisivo nas perguntas. Borgo. Bom, que foi transformado em circo, não há dúvida, né? O Supremo Tribunal Federal, e aqui eu atribuo ao Supremo, porque se os demais ministros estão concordando com isso, é óbvio que todos têm sua parcela de responsabilidade. Que foi transformado num circo, não há dúvida. E é onde os palhaços somos nós, né? Essa foi a contribuição desse colegiado para a democracia brasileira, para a justiça brasileira. Óbvio que tem mais palhaços nesse jogo, né? Porque ontem foi um show de horrores, ô João Vitor. Primeiro, ao proibir a transmissão, a gravação desses depoimentos, há uma mácula ali, há um prejuízo muito grande à liberdade de expressão, aos direitos constitucionais de informação, da publicidade dos atos, né, processuais, porque o processo é público. É um dos processos, se não o que tenha mais interesse da população em acompanhar o que está acontecendo. Agora, por que o ministro Alexandre de Moraes e o Zanin, né, o advogado do Lula, porque é um absurdo, só de ter o Zanin presidindo a primeira turma, advogado do Lula, dando retaguarda, dando guarida ao Alexandre de Moraes, já seria o maior dos absurdos num tribunal de exceção. Mas quando se proíbe a imprensa de filmar, é proibir o povo de ver o circo, a palhaçada que estão fazendo, né, sendo feita no Supremo Tribunal Federal. Por que eles proíbem o povo? Para que o povo não veja ali as testemunhas. Por exemplo, o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército do Bolsonaro. Ele falou na audiência, ele negou que tenha dado voz de prisão para o Bolsonaro, que foi o que saiu na imprensa, que ele teria dado voz de prisão quando o presidente mostrou a minuta do golpe. Mentira. É mentira. Fake news. E aí, como é que fica? Ele também negou que conhecia o Felipe Martins, que teria recebido a tal minuta. Aliás, ele nega até a questão de minuta de golpe. O que ele fala aqui, abre aspas,
em relação ao documento apresentado, que seria um documento ali indicando uma possibilidade de estado de sítio. Estado Que é de sítio é constitucional, ponto. E lembrando que o estado de sítio, para ser decretado, tem que passar pelo Conselho da República, pela Câmara, Senado, enfim, não é o presidente que decreta, tá? Então, se o presidente cogita, porque a Dilma já fez isso. A Dilma, no passado, ela já mandou, tá na internet, é só pesquisar. A Dilma já acionou as Forças Armadas sobre a possibilidade de intervenção através do estado de sítio, ponto. E lá não teve problema. Agora, aqui, o que o general Freire Gomes, o que ele fala em seu depoimento? Ele fala assim, em relação ao que eles chamam de minuta do golpe, que não existe, né? Por sinal, até agora não apareceu essa minuta do golpe. Por isso, só por isso já seria tudo nulo. Porque essa mentirada toda, sabe? Essa história, essa cafajestagem toda está com base em cima de um documento que não existe. E ainda que existisse nos autos, porque se não está nos autos, não está no mundo, né? Então, como não existe nos autos, no processo, não está no mundo. E ainda que existisse, seria uma possibilidade de decretação de estado de sítio que é constitucional e que teria ainda que passar por o Conselho e tal. Mas olha o que o Freire Gomes fala em seu depoimento. Abre aspas. Um apanhado de considerandos com base na Constituição, com aspectos jurídicos, por isso não nos chamou a atenção. É isso que o Freire Gomes falou ontem. Agora, por que o Alexandre de Moraes e o Zanin querem bloquear o acesso da população? Porque a hora que vê uma situação dessa, aonde a denúncia está ancorada pelo ex-sócio, né, do Gilmar Mendes, né, o Procurador-Geral da República, quando o Procurador-Geral ele faz uma denúncia em cima de uma minuta de golpe, que não é minuta de golpe, seria, se fosse o caso, está a decretação de estado de sítio, que para ser aprovado teria que passar pelo Congresso. Que, na verdade, o próprio Freire Gomes diz que eram documentos com base na Constituição, mas que sequer ele deu valor para isso. Se isso aí é transmitido, sabe, até aquelas pessoas mais lesadas emocionalmente enfim, com maior dificuldade de intelecto, até essas pessoas iriam olhar e falar assim, poxa, peraí, realmente isso é um circo. Isso é uma palhaçada, e o palhaço somos nós, né? O que Alexandre de Moraes está fazendo é transformar o judiciário, a OAB, né? Proibindo o advogado de filmar o seu cliente. Isso é chamar a advocacia de palhaços, né? É o que o Alexandre de Moraes faz, com a anuência do Beto Simonetti, do presidente da OAB, que destrói a advocacia brasileira e a ordem dos advogados. Enfim, negou veementemente. O Freire Gomes ontem ele negou veementemente que Bolsonaro tenha pressionado a fazer uma operação de GLO, garantia da lei e da ordem, que seria a possibilidade do estado de sítio, foi negado. Quer dizer, é nisso que eles estão se amparando, ao ponto, né? Porque aí o Alexandre de Moraes ele dá chilique, né? A hora que ele não consegue ameaçar, o Mauro Cid borrou a bota lá, né? Depois da 9ª colaboração, ele não aguentou. Não sei, será que tem alguma coisinha pessoal do Mauro Cid que jogaram aí pra... Será que alguma coisa contribuiu, hein, Mauro Cid? Conta pra nós aí, será que alguma coisa que ninguém poderia saber? Teve alguma coisinha a mais? Ou você só ficou com medinho do Alexandre de Moraes porque ele ameaçou te prender? Imagina, um coronel do Exército Brasileiro com medinho, né? Agora, como o Freire Gomes provavelmente ou não mentiu no seu depoimento na Polícia Federal, ou o Alexandre de Moraes não teve peito, não foi macho para fazer com o general Freire Gomes o que ele fez com o Mauro Cid, talvez o Alexandre de Moraes falou, bom, Mauro Cid, a gente tem alguma coisinha, não sei, né? Foi lá e deu um pontapé, o Cid acabou recuando. Com o Freire Gomes ele não conseguiu. Aí ontem, durante o circo, né? O Alexandre de Moraes, vendo que o Freire Gomes não reconhecia minuta, não reconhecia golpe, não teve voz de prisão, não reconhecia Felipe Martins, aí o Alexandre de Moraes deu piti. Aí ficou bravinho, mimizento, ameaçando, prender, lá você... Quer dizer, aqui ele ficou macho. Lá atrás foi um cordeirinho, uma oncinha pintadinha e tal, mas ontem ficou macho. Falou que ia prender o Freire Gomes. Prender por quê? Falso testemunho? Quer dizer, o Alexandre de Moraes, se não tem, se não falam o que ele quer, ele ameaça. Por quê? Porque ele é vítima, ele é testemunha, ele é promotor, ele é juiz, enfim, é uma palhaçada, isso é uma palhaçada. Só que essa palhaçada, na política, nós chamamos de golpe. Golpe.
Golpe é o que foi dado, que está sendo dado por Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, realmente o Freire Gomes, né, o Braga Neto, o general Heleno, todos esses generais ali que estavam ao lado de Jair Bolsonaro confirmaram e falaram com todas as letras que nunca houve uma tentativa de golpe, nunca houve um plano, uma minuta, isso nunca aconteceu. Na verdade, parece que esse plano, esse tal desse golpe, só existe na cabeça da esquerda, do consórcio comunista em Brasília, como disse ali o próprio Guilherme Boulos durante as últimas eleições, né? Consórcio Comunista de Brasília. Eles querem achar um álibi, né? E agora, esses documentos aí, né, com respeito a Michele Bolsonaro, isso pode mudar as coisas, pessoal. Isso pode trazer uma nova luz. Inclusive, o Nicolas Ferreira, sobre as eleições de 2026, né, existe uma disputa aí, né, na direita. Se Bolsonaro continuar inelegível, quem é que vai representar a direita? Será que vai ser o Tarcísio? Vai ser a Michele Bolsonaro? Será que seria talvez o Ronaldo Caiado? O Eduardo Bolsonaro não pode porque está fora do país? Será que o Pablo Marçal pode aí entrar para essa coligação aí da direita? E aí surgiu uma situação onde o Michel Temer, né, tá fazendo aí esse complô. O Michel Temer há muito tempo que ele articula a política, mesmo não participando dela. Ele está sempre articulando as peças e os atores políticos ali em Brasília. E aí parece que agora ele está fazendo uma grande coligação ali com alguns governadores de centro-esquerda, claro, né? Não é nada da direita, para poder se opor a Lula. Será que isso vai pegar? E por que eu estava falando aqui sobre quem vai substituir Jair Bolsonaro? O Nicolas Ferreira deu uma entrevista ali para o portal, né, o jornal Poder 360, e ele foi bastante enfático. Se Jair Bolsonaro não puder concorrer em 2026, o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, seria o plano B do PL e de Valdemar da Costa Neto. Aí fica a pergunta sobre Michele Bolsonaro. E aí, a Michele Bolsonaro, será que ela vai sair para o Senado da República ali pelo Distrito Federal? Claro que se sair, ela ganha, não tem nem dúvida disso, né? Se sair para senadora, a Michele Bolsonaro ganha. O problema é o seguinte, pessoal, o problema é que nós temos outras pessoas ali em Brasília, também da direita, também do PL, que querem concorrer ao Senado Federal. Uma delas, por exemplo, é a Bia Kicis. Bia Kicis é de Brasília, né? Está ali como deputada, e aí ela vai sair para senadora. E temos outras peças também. Agora, existe um rumor ali em Brasília de que a chapa seria composta pelo Tarcísio de Freitas e pela Michele Bolsonaro como vice. O problema é que não pode se compor uma chapa do mesmo partido, sendo o PL como o cabeça e o PL também como vice. Por quê? Isso aí atrapalharia a coligação política, né? Os outros partidos que vão dar apoio ao PL ficariam de fora de tudo, então isso não pode acontecer. Então, acredito eu que se a Michele não for cabeça, ela não vai ser vice também. É o que eu acredito que possa acontecer. E ela deve sair sim para o Senado. Quero que você coloque aqui nos comentários. Michele para senadora, você aprova ou não? Coloque aqui nos comentários. E se caso Bolsonaro não puder concorrer para presidente do Brasil, o Tarcísio de Freitas consegue bater de frente com o Lula? O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora, a verdade mesmo é o seguinte, esse julgamento no STF já passou de circo, né? Como muitos estão falando, já passou mesmo de um circo. É uma palhaçada o que eles estão fazendo. Eles estão querendo tirar água da pedra para poder provar que Jair Bolsonaro e os militares planejaram um golpe. Agora, o Mauro Cid, ele parece que soltou uma bomba aí, né? Falando que ele acharia que entre ter Michele Bolsonaro, ele prefere que o Lula continue. Que coisa! Entre ter Tarcísio, ele prefere que o Lula continue. Será que ele virou a casaca? Será que ele mudou mesmo de ideia depois de tudo que aconteceu aí? Será que ele agora vai pular para o outro lado? Interessante isso aí. Como que as pessoas mudam de opinião, não é mesmo? Quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você não é daqueles que fica mudando de opinião toda hora, então
Então, venha fazer parte aqui, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, você se inscreve e aí você vai ficar muito bem informado, porque teremos vídeo hoje, amanhã, depois de amanhã, sobre esse assunto, sobre as eleições de 2026, sobre o julgamento que está acontecendo ali no STF e você não pode ficar de fora, tá bom? Se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo e uma coisa muito importante, pessoal, nós precisamos que o Brasil saiba daquilo que está acontecendo e saiba a verdade. Então, para isso, eu quero te pedir que clique aqui em compartilhar. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Manda para todo mundo, pessoal. Por que nós pedimos isso aqui? Esse canal ele não tem apoio político, ele não tem uma grande empresa por trás patrocinando, ele não recebe Pix de ninguém. Pelo contrário, pessoal, mas nós queremos aqui que você nos ajude a divulgar esses vídeos. Isso é para o seu próprio bem, para o bem do Brasil. Inclusive, nós colocamos também no comentário, sempre a gente coloca essa frase, ajude o Brasil, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp. Se você fizer isso, você já vai estar fazendo muito. Por quê? O Brasil precisa saber o que realmente está acontecendo ali em Brasília, porque ano que vem é um ano importantíssimo para o nosso país e para a política, tá bom? Então, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Até a próxima.